Você arruma, muda a decoração todinha da sua casa, mas mesmo assim você se sente cansada dentro dela. Certeza que não é por causa da bagunça. E é aqui que muita gente se engana, porque tem casas super organizadas e que mesmo assim pesam. E nem todo mundo consegue perceber qual é o real problema. Hoje o papo aqui é sobre os erros silenciosos que muitas vezes não percebemos e que tornam sua casa cansativa, mesmo quando ela parece certa e perfeita. Você decora, arruma, coloca tudo no lugar e pensa: agora sim. Mas às vezes, no mesmo dia, a irritação começa a te consumir. O cansaço se instala novamente e você não sabe explicar o porquê. E não é você. É a forma como a sua casa funciona. Ou melhor, a forma como ela não funciona. Para quem não me conhece, eu sou Érica Rossi. Sou arquiteta e trabalho com leitura de casas que não são só bonitas, mas que funcionam, te acolhem e fazem a sua vida melhor. Esse é um nicho da arquitetura que você sente, mas quase ninguém te explica. E indo direto ao assunto, vou falar sobre o primeiro erro silencioso, que se trata de excessos. E vou te contar que pessoas que vivem em casas e ambientes com excessos são pessoas irritadas, ansiosas e não sabem o porquê. Normalmente essas casas são bem organizadas, mas como tem muita coisa, exigem muita atenção. O olhar de quem mora em casas assim, até de quem chega em locais assim, não descansa e a mente não desacelera. E isso vai cansando pouco a pouco, sem a pessoa sequer perceber. O próximo erro é um pouco pior. São aqueles objetos que dão trabalho constantemente. Não sei se você se lembra daqueles objetos decorativos de prata que precisavam ser polidos sempre. Você sabe que tem gente que ainda mantém isso em casa. Só que hoje em dia nós precisamos de casas práticas, porque se tudo requer cuidado, a gente acaba sendo sugado pela casa. E o local que era para você renovar sua energia, acaba com ela. Se você conhece alguém que tem uma casa que mais suga do que repõe as energias, já compartilhe esse vídeo com ela, porque o próximo erro pode ter a ver até contigo. Ou se não tem, já te visitou. E eu tô falando daquele sentimento de se sentir perdida dentro da própria casa. Muitas vezes isso acontece porque temos ambientes em casa que não têm uma função clara. É aquele espaço ou aquele canto que tem de tudo um pouco. E na verdade, ele não funciona para nada. E às vezes, quando você tá lá, você nem se sente muito bem. Nessa mesma linha, tem aqueles objetos que estão ali preenchendo um vazio. Um exemplo disso são aqueles saca-rolhas elétricos. Você nem toma vinho e nem tem vinho em casa. Só que ele está ali, enfeitando a sua estante. E cuidado! Se ele tiver com pilha, elas já derreteram. Tem um outro erro que quando você percebe ele, você pensa assim, isso cansa literalmente. Porque esse erro está relacionado com circulação. E quando você tem um fluxo interrompido, certamente você tem que caminhar mais para chegar em algum lugar. E tem pessoas que têm móveis no meio do caminho e não percebem que elas têm que dar a volta nesse móvel para fazer qualquer atividade dentro de casa. E nem imaginam o quanto elas estão caminhando mais, se esforçando mais e, sem dúvida, se cansando mais. Todos os dias. É notório, né? Nada do que eu falei aqui tem a ver com bagunça. Todos esses erros são situações invisíveis que te drenam. E por mais que você organize sua casa, se você não perceber esses detalhes, não vai adiantar nada.
Esses erros são sentidos, mas muitas vezes não são notados, não são percebidos. E se você sente que algo está aí te incomodando, mas você não consegue identificar, aproveita e se inscreve aqui no canal. Porque certamente você vai começar a entender e enxergar o que é que te cansa na sua casa. Toda semana eu tenho um vídeo novo que te ensina um pouco mais sobre como ler a sua casa. E aí as suas tentativas de arrumar, redecorar ou comprar coisas novas não serão necessárias, porque você vai saber o que realmente importa ser ajustado para você viver melhor. E o mais curioso, você vai entender que esses erros invisíveis começaram por pequenas escolhas suas, tentando acertar. Bom, imagino que algumas fichas caíram. Aproveita então e ativa o sininho. Assim você é avisada a cada novo vídeo que tiver aqui no canal. E saiba que tem muito mais erros invisíveis. E na próxima semana eu vou falar daquelas compras que parecem certas, mas que não dão uma casa que realmente funciona. Se você percebeu que está precisando mudar a forma como você decide as coisas da sua casa e da sua vida, fica aqui comigo.